Supremo Tribunal Federal condena 8 réus pela tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como líder do esquema, terá de cumprir 27 anos de prisão, sendo 25 em regime fechado. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete caçada ao assassino do influenciador Charlie Kirk, que era seu admirador. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volta a afirmar que palestinos não terão direito a um Estado. A atenção precisa ser redobrada com o golpe do exame médico para cliente não pagar o que não é cobrado pela entrega. No aniversário de 35 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor, maioria dos brasileiros não sabe os direitos que tem. Cientistas descobrem extensa reserva de água potável no fundo do mar dos Estados Unidos. E no ritmo da ginástica, jovem do Mato Grosso do Sul começa a ganhar espaço em competições nacionais. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados pela tentativa de golpe de Estado no Brasil. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, formou-se maioria para a condenação dos réus pelos crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Vamos até Brasília falar com o repórter Bruno Tibério, que tem mais detalhes sobre as sentenças. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha aqui na HIT. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados na ação penal da trama golpista. A maioria foi formada com o voto da ministra Carmen Lúcia. Com o entendimento da ministra, o placar pela condenação de todos os réus ficou aí na casa de 4-1, evidentemente depois do voto de Zanin. Em sua manifestação, a ministra disse que o julgamento da trama golpista remete ao passado do Brasil, com rupturas institucionais. A ministra Carmen também destacou que Bolsonaro e os demais réus não podem questionar a legitimidade da lei. A ministra também disse que os atos golpistas foram fruto de um conjunto de acontecimentos contra a democracia. Ela ainda afirmou na sua sustentação que a prova cabal da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros demais acusados em uma empreitada criminosa. Assim que a ministra Carmen Lúcia votou para condenar os 8 réus da trama golpista, o advogado Paulo Cunha Bueno, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o plenário da primeira turma, dizendo que, inclusive, sairia para um compromisso com a promessa de retornar, o que não ocorreu. O seu colega, o advogado Celso Vilardi, que também defende Jair Bolsonaro, não participou desta audiência. Nas 2 sessões anteriores da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e também Flávio Dino se manifestaram pela condenação de todos os réus. O único voto que divergiu ali dos demais foi o do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 5 aliados e votou pela condenação do ajudante de ordem de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, e também o general Braga Neto pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. O voto pela absolvição do ministro Luiz Fux contemplou, então, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Ganier, de todos esses crimes. Os votos pela condenação de todos os réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e também deterioração de patrimônio tombado. O deputado federal Alexandre Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a 3 dos 5 crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Jaqueto, nós separamos um material, um resumo
de como que foi o dia de hoje, como que funcionou os votos de Carmen Lúcia. Vamos conferir. Ao abrir seu voto, Carmen Lúcia citou Vitor Hugo para criticar a tentativa de justificar atos ilegais em nome de supostos objetivos maiores. A ministra lembrou que o escritor francês se opôs ao golpe de Estado de Napoleão III e registrou no livro História de um Crime a resposta de um personagem que rejeita participar da derrubada do governo. O mal feito para o bem continua sendo mal. Ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Segundo a ministra, o diálogo narrado por Hugo mostra que mesmo um golpe que alcança êxito continua sendo condenável, porque se transforma em exemplo a ser repetido. Carmen Lúcia usou a citação para contextualizar os ataques de 8 de janeiro de 2023, afirmando que não há justificativa para práticas que atentem contra a democracia. Para ela, os réus da trama golpista buscaram enfraquecer o Estado de Direito sob o argumento de defender o país, mas a Constituição não abriga atalhos autoritários. A ministra já condenou Jair Bolsonaro pelo crime de organização criminosa. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma parte no voto de Carmen Lúcia, na primeira manifestação que dá depois da divergência aberta por Fux, que votou para absolver 6 dos 8 réus. O ministro Alexandre rebateu a declaração de Luiz Fux de que os ataques golpistas de 8 de janeiro foram atos de turbas desordenadas. De acordo com o relator da trama golpista, o ato foi resultado de uma organização criminosa para se perpetuar no poder. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Pois é, Jaqueto, então tá aí todo o resumo de como que foi a votação relacionada a Carmen Lúcia, bem como também as intervenções que Alexandre de Moraes fez. Ele inclusive mostrou aí diversos vídeos, diversas imagens também, até mesmo do Supremo Tribunal Federal sendo atacado, Jaqueto. A gente sabe que esse aqui é um julgamento
que entra para a história, uma vez que nós temos a primeira condenação de um ex-presidente da República por um crime de golpe de Estado desde a redemocratização do nosso país. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal das 22 com outras informações. No caso, o voto do presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin. Até já. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, protocolou uma representação formal junto à Polícia Federal. A queixa foi feita após o aumento expressivo de ameaças contra a sua integridade física e a de outros membros da Corte Suprema. De acordo com Dino, as intimidações começaram a se intensificar logo após a apresentação do seu voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A representação formal relata que milhares de postagens em redes sociais passaram a incitar ataques letais contra ministros do STF e seus familiares, além de sugerirem a destruição da sede do tribunal. Parte dessas mensagens faz alusão ao Nepal, país asiático, que nos últimos dias vive uma escalada da violência nos protestos contra o governo. A representação da PF destaca que os ataques ultrapassaram o campo da crítica política e configuram incitação direta à violência, colocando em risco a segurança de autoridades públicas e a estabilidade institucional. Dino solicita que a Polícia Federal adote todas as medidas cabíveis para identificar os autores das postagens, inclusive com o uso de ferramentas de rastreamento digital. O documento foi anexado ao processo e já está sob análise da PF, e a expectativa é que as investigações avancem com rapidez, dada a gravidade dos fatos e o potencial de risco à ordem democrática. E a seguir, a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. E no aniversário de 35 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor, a maioria dos brasileiros não sabe os direitos que tem. Pela primeira vez na história do Brasil, houve a condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Com o voto de 4 de 5 magistrados da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, todos os réus foram condenados e o ator principal é Jair Bolsonaro. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Para falar sobre as condenações, vamos voltar a Brasília com o repórter Bruno Tibério. Bruno. Pois é, Jaqueto, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e também multa. Dos 27 anos, ele deve ficar em regime fechado por 25 anos. Esse foi o entendimento e também a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Já para o general Walter Braga Neto, foi determinada uma pena de 26 anos, inicialmente em reclusão, ou seja, penas bem mais severas, permitindo o cumprimento em regime fechado. A pena foi definida após o colegiado entrar na fase da dosimetria das condenações dos 8 réus da trama golpista. O tenente-coronel Mauro Cid, um dos réus na ação penal que apura a tentativa de golpe após a eleição presidencial de 2022, recebeu o benefício da delação premiada e foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela trama golpista. A decisão pela dosimetria da pena foi por unanimidade dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros réus, Anderson Torres, a 24 anos de reclusão e multa. O almirante Almir Gamier, ex-comandante da Marinha, foi condenado a uma pena de 24 anos, onde ficou determinado 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, há 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira e ex-ministro da Defesa, há 19 anos. Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, nesse caso, menos por dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Antes de entrar no mérito da ação, a ministra
Carmen Lúcia, inclusive, rejeitou pedidos das defesas do réu, como a alegação de cerceamento à defesa, a incompetência do STF para julgar o caso e também a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. As penas para os crimes são de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 anos a 8 anos, tentativa de golpe de Estado, pena de 4 anos a 12 anos, participação em organização criminosa armada, pena de 3 até 8 anos, o que pode chegar, inclusive, a 17 anos com agravantes. Tem também dano qualificado, pena de 6 meses a 3 anos e deterioração de patrimônio tombado, pena de 1 ano a 3. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem até 60 dias para publicar o acórdão, mas a expectativa é que leve até menos tempo e as defesas vão ter aí 5 dias para recorrer a partir da publicação desse acórdão. O que não ficou definido ainda é se os militares poderão perder o cargo, também a patente, o que inclusive está a cargo, né, essa decisão fica então a cargo do Superior Tribunal Militar, que também deve julgar o caso. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e vamos acompanhar muito desses reflexos, inclusive a anistia que corre, esse assunto corre no Congresso Nacional, nesta sexta-feira aqui no Jornal das 22. Obrigado pelas suas informações e uma boa noite. E enquanto o julgamento ocorria aqui no Brasil, o presidente dos Estados Unidos disse que acompanhava na Casa Branca. Questionado por jornalistas, Trump lamentou e disse que o que aconteceu com Bolsonaro foi o mesmo que tentaram fazer com ele, mas nos Estados Unidos não escaparam impunemente. Um repórter indagou o presidente americano Donald Trump. No Brasil, Bolsonaro acaba de ser considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor deixou bem claro que aplicaria sanções. O senhor está pensando em novas sanções ao Brasil por causa do Bolsonaro? Trump respondeu: bem, eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro. Ele é um bom... Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo. Mas não conseguiram escapar impunes. Mas sempre posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil. Ele era um bom homem e não vejo isso acontecendo. Estou muito triste com isso. Acho que é muito ruim para o Brasil. Uma nova pesquisa do Datafolha mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a crescer e atingiu o maior nível deste ano. Segundo o levantamento, 33% dos entrevistados avaliaram o governo como bom ou ótimo. Há 2 meses, o índice era de 29%. Já a taxa de desaprovação caiu de 40% para 38%, enquanto 28% dos entrevistados consideram a gestão regular. O avanço ocorreu em meio a pautas de grande repercussão, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, além do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o Datafolha, o governo tem uma avaliação melhor entre os moradores da região Nordeste, pessoas menos escolarizadas e entre os mais pobres. Já a desaprovação é mais alta na região sul do país, pessoas mais ricas e entre quem tem um curso superior. A pesquisa também mostrou um aumento na avaliação do desempenho de Lula na presidência. Com o resultado, o presidente alcançou a melhor avaliação desde o início do ano, mas ainda enfrenta desafios para aumentar a sua base de apoio entre os eleitores do Sul e os mais jovens. O Instituto ouviu mais de 2.000 pessoas em mais de 100 municípios entre segunda-feira e terça desta semana. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E os Estados Unidos divulgaram hoje 2 dados que, segundo os operadores do mercado financeiro, podem ser os novos sinais de que o Banco Central vai baixar a taxa de juros. Além do aumento dos pedidos de seguro-desemprego, a inflação subiu, o que indica uma desaceleração da economia. Juntaram a isto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado foi uma baixa de 0,27% no dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,30. E a Bolsa de Valores subiu 0,56% e atingiu a máxima histórica de 143.151 pontos. E o Brasil voltou a bater recorde de grãos. Nesta safra foram 350 milhões de toneladas.
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o aumento foi de 16% em relação à última colheita. Dos 49 milhões de toneladas a mais, 47 foram de soja, milho, arroz e algodão. Segundo a Conab, o bom resultado deve ser creditado ao aumento da área plantada, além das condições climáticas favoráveis, principalmente no centro-oeste do Brasil. A soja registrou produção recorde, estimada em mais de 170 milhões de toneladas. Além da soja, o milho apresenta um aumento de produtividade nas lavouras, considerando as 3 últimas safras. É esperado pouco mais de 139 milhões de toneladas, a maior colheita do produto já registrada pela estatal. O arroz já terminou sua temporada de colheita, com uma produção de quase 3 milhões de toneladas, atingindo a 4ª maior safra já registrada, ficando atrás apenas dos volumes de 2010, 2011, 2004, 2003 e da temporada de 2004 e 2005. Junto com os grãos está o algodão, com uma colheita de 4 milhões de toneladas, o que mantém o Brasil na liderança mundial da exportação da fibra. Com o aumento histórico da safra, o presidente da Conab disse que a companhia voltou a fazer estoques de alimentos, o que acaba ajudando a controlar a inflação. Além disso, o governo federal anunciou que vai liberar 12 bilhões em recursos do Tesouro para a renegociação de dívidas de produtores rurais, que tiveram perdas de safras devido a adversidades climáticas. O Código de Defesa do Consumidor está completando 35 anos de existência. Foi criado para tornar o comércio mais justo, com vários direitos a quem vai às compras. Mas esse conjunto de leis ainda segue bem desconhecido pela maior parte dos brasileiros. Quem nunca fez a compra de um item e depois de um período percebeu defeitos no objeto, qualidade inferior ao ofertado e, consequentemente, teve problemas na devolução? Pois esse episódio e muitos outros semelhantes acontecem com mais frequência do que se pode imaginar. E para socorrer o brasileiro que passa por esses apuros, uma lei foi criada há exatos 35 anos, o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com uma pesquisa do Colegiado Nacional de Procons Estaduais, 86% da população brasileira se diz conhecedora dos direitos que o Código do Consumidor garante. Mas será mesmo? Para o Dori Bucco, especialista no direito do consumidor, não é bem assim. Dizer que conhece o código, às vezes até sabe que existe o código. Agora, de ler o código ou entender o que está escrito lá, não temos essa confirmação. Tanto que existem diversos direitos no papel, que muitos desconhecem, como também, ao contrário, muitos pensam que têm direitos que nem existem na legislação. Passadas mais de 3 décadas da criação do Código de Defesa do Consumidor, muita coisa mudou, até mesmo o jeito de comprar do brasileiro. Para alguns especialistas, uma atualização no código foi muito bem-vinda, afinal, o novo público chegou com bastante desafios. Agora é a vez do e-commerce, as famosas compras pela internet. Quando é que surgiu o e-commerce? Principalmente ele foi muito utilizado na pandemia, mas veio surgindo, veio ganhando espaço, muita gente gosta de comprar, cuidado com os golpes, verifique se está na página certa. O código já está atualizado. Existe o decreto federal, que é a chamada lei, do e-commerce. Esse decreto federal, até tenho ele aqui, é o decreto federal 7962, é de 2013. Então você vê que o código saiu em 90, em 23 anos depois. Nesse aniversário de 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, quem realmente deve comemorar é o cidadão brasileiro, que vê nesse conjunto de leis a forma mais clara de lutar contra a injustiça no comércio. E para quem quer evitar dores de cabeça com devoluções e trocas na hora de comprar algum novo item, Dori deixou uma dica valiosa. Mas as pessoas querem, mas não pensam se é possível, se cabe, se eu tenho dinheiro para pagar, ou se a minha mulher vai gostar daquilo que eu decidi comprar. Não decida sozinho. Isso é o meu... Olha, 40 anos nessa área. Nunca decida nada se você é casado, namorado, noivo, sem a sua companheira. E veja a seguir, ex-ministro da Previdência diz que sabia dos descontos feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volta a afirmar que palestinos não terão direito a um Estado. O
ex-ministro da Previdência, José Carlos de Oliveira, disse à CPMI do INSS que sabia dos descontos das mensalidades de sindicatos feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas. O ex-ministro, na época do presidente Jair Bolsonaro, disse que tudo era automático. Porém, o INSS ele não tem condição absolutamente nenhuma de fiscalizar a CT. Isso era uma questão, como é que se fala, um processo mecânico. Isso passava por todos os setores, as pessoas requeriam passar por todos os setores, pelo crivo de todos os setores, para ficar adequado de acordo com a legislação e vinha num processo virtual para a gente poder assinatura. Não havia uma solenidade de assinatura, um evento de assinatura, era uma coisa bastante fria e distante da gente. Em 2021, José Carlos de Oliveira era diretor de benefícios do INSS e autorizou a celebração de 3 acordos de cooperação técnica para aplicação de descontos em pagamentos a aposentados. Um deles era o da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBES, que está no foco da operação sem desconto da Polícia Federal. A entidade tinha só 3 associados, mas a partir do aval de Oliveira, as filiações e a arrecadação cresceram demais. De R$ 135 no ano de 2021 para cerca de R$ 15 milhões no ano seguinte. O ex-presidente do INSS disse que apenas teve o conhecimento dos descontos fraudulentos em aposentadoria após a operação da Polícia Federal, em abril deste ano, e que se as fraudes não foram descobertas durante sua gestão, foi por falta de estrutura e não por inércia. O Banco Central vai obrigar as instituições financeiras a rejeitarem transferências de dinheiro para contas com suspeita de fraude. A regra já está em vigor. Os sistemas devem ser adaptados durante, no máximo, 30 dias. Todas as transações envolvem contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas. Para avaliar o possível envolvimento das contas em fraudes, os bancos deverão se abastecer com informações dos sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado. Segundo a autoridade monetária, em caso de bloqueio, a instituição deverá comunicar o titular da conta. O objetivo é interromper o fluxo de dinheiro dessas contas, um dos principais meios usados para golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Para o Banco Central, quando os bancos não permitem a entrada de recursos na origem, reduzem a capacidade para os criminosos usarem as contas para espalhar os valores, tornando mais ágil a recuperação de recursos e a investigação. O Banco Central também deu um prazo de até 13 de outubro de 2025 para que todas as medidas necessárias para cumprir a norma sejam implementadas pelas instituições financeiras. A medida complementa a que começou a ser feita pela Receita Federal, que é a nova fase da Operação Inflamável, voltada a empresas revendedoras de combustíveis que não corrigiram irregularidades para devolver dinheiro de impostos. Isso aconteceu pouco tempo depois da mega operação Carbono Oculto, considerada a maior ação já realizada no Brasil contra o crime organizado, que identificou o envolvimento de algumas empresas no setor com o PCC, o primeiro comando da capital. Na etapa anterior, mais de 6 mil empresas aproveitaram a oportunidade de regularizar a sua situação, resultando na recuperação de mais de 5 bilhões de reais. Entre as mudanças, o Banco Central criou um limite de R$ 15 mil para PIX e TED feitos por meio de instituições duvidosas. Para fazer desvios de maior volume, os criminosos teriam que realizar uma grande série de transferências individuais de até R$ 15 mil, o que daria mais trabalho e facilitaria o rastreamento dos destinatários. Surgiu um novo golpe na praça. As vítimas são as pessoas que fazem exames médicos e depois ficam sabendo que precisam pagar pela entrega em casa. É mentira. Hospitais e laboratórios em diferentes regiões do país estão emitindo alertas sobre um novo golpe que tem enganado pacientes em busca de exames médicos. Os criminosos entram em contato dizendo que os laudos estarão disponíveis para entrega em domicílio e enviam um motoboy para realizar a falsa entrega. Na visita, é cobrada uma suposta taxa que só pode ser paga com cartão. O problema está na máquina de pagamento utilizada. De acordo com relatos, os estelionatários utilizam equipamentos adulterados, capazes de realizar transações fraudulentas diretamente na conta bancária da vítima. Dessa forma, em vez de pagar uma taxa simbólica, o paciente acaba tendo prejuízos financeiros significativos. Instituições de saúde renomadas reforçaram que não realizam cobranças por entrega de exames, tampouco tratam de questões
financeiras por aplicativos de mensagem ou telefone. O episódio ganhou repercussão quando o influenciador digital Casimiro Miguel relatou que a mãe dele quase caiu nesse tipo de golpe. Em agosto, 2 homens foram presos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, suspeitos de aplicar essa fraude. A Secretaria de Segurança Pública informou que um dos casos já está sob investigação e reforçou a importância de registrar o boletim de ocorrência sempre que houver tentativa ou consumação do golpe. Os especialistas em segurança orientam desconfiar de pedidos de pagamento inesperados, confirmar diretamente com o hospital ou laboratório qualquer informação, além de conferir sempre os valores na tela da maquininha antes de digitar a senha. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a afirmar que não haverá Estado palestino. Ele também assinou um acordo para levar adiante um polêmico plano de expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967. O premier fez o anúncio em uma visita ao assentamento de Ma'ale Adumim, local onde o projeto, conhecido como E1, o governo israelense prevê a construção de mais de 3.400 casas. Se concretizada, a medida dividiria a Cisjordânia e a isolaria de Jerusalém Oriental, anexada ilegalmente por Israel em 1980. A proposta foi idealizada pelo ministro das Finanças, o extremista Bezalel Smotrich. Ele defendeu a aceleração do plano e a anexação da Cisjordânia em reação a anúncios de vários países sobre a intenção de reconhecer oficialmente um Estado palestino. A declaração ocorre dias após um ataque a tiros em Jerusalém que deixou 6 mortos, reivindicado pela ala militar do Hamas, chamada de Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Após o atentado, Smotrich afirmou que a Autoridade Palestina, órgão reconhecido pela comunidade internacional que governa parcialmente a Cisjordânia, deve desaparecer do mapa. Tel Aviv também revidou, lançando um ataque inédito contra a alta liderança do Hamas no Catar. A operação teve como alvo dirigentes do grupo terrorista que participam das negociações indiretas para encerrar o conflito na faixa de Gaza. Nesta quinta, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou a ofensiva contra Doha, mas não mencionou Israel na declaração. O texto foi aprovado por todos os 15 membros, incluindo os Estados Unidos, que são aliados históricos de Tel Aviv e que mantém sua maior base aérea no Oriente Médio em território catari. O documento ressalta a importância da redução das tensões e expressa solidariedade ao Catar. Os membros do Conselho enfatizaram que a libertação dos reféns, incluindo aqueles mortos pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza, devem continuar sendo nossa principal prioridade. Israel havia congelado os planos de construção em Ma'ale Adumim depois de protestos de aliados europeus, Estados Unidos e outras potências que consideravam o projeto uma ameaça a qualquer futuro acordo de paz com os palestinos. O direito internacional considera ilegais os assentamentos judaicos na Cisjordânia. As obras de infraestrutura podem começar em poucos meses e a construção de casas em cerca de 1 ano, de acordo com o grupo israelense de defesa Peace Now, que monitora a atividade de assentamentos na Cisjordânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou homenagem às vítimas do 11 de setembro nesta quinta-feira, durante um evento em Nova York. Em seu discurso, Trump classificou o assassinato do influenciador digital Charlie Kirk como um momento sombrio. Ele prometeu caçar e punir o atirador que eliminou um dos seus maiores admiradores. O Departamento de Segurança Pública de Utah afirmou que o ataque foi direcionado e descreveu o suspeito como um homem vestido de preto, que conseguiu fugir logo após o disparo. Em pronunciamento gravado no Salão Oval, Donald Trump acusou a esquerda radical de fomentar um ambiente de hostilidade contra conservadores e disse que sua administração vai identificar cada pessoa e cada organização envolvida no que chamou de ato terrorista. O republicano também determinou que bandeiras em prédios federais sejam hasteadas a meio mastro
rastro até domingo. A repercussão política foi imediata. O governador de Utah, Spencer Cox, declarou que se tratou de uma execução política e prometeu aplicar a punição máxima prevista em lei. Já o ex-presidente Joe Biden e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, condenaram o atentado e pediram o fim da violência, em gestos que tentaram despolitizar a tragédia. Figuras próximas a Kirk destacaram sua influência no conservadorismo americano. Fundador da organização Turning Point USA, ele ganhou projeção nacional ao atrair jovens para a política conservadora, utilizando as redes sociais como principal vitrine. Seus vídeos no YouTube e no Instagram eram vistos por milhões, nos quais defendia pautas como restrição à imigração, liberdade religiosa e posse de armas. O assassinato de Kirk acontece em um momento de forte polarização política no país. 3 meses antes, uma deputada democrata e seu marido foram mortos a tiros em Minnesota. Para analistas, o crime em Utah deve aprofundar a tensão no ano eleitoral e intensificar o embate entre democratas e republicanos sobre o futuro da democracia americana. E a seguir, cientistas descobrem extensa reserva de água potável no fundo do mar nos Estados Unidos. E no ritmo da ginástica jovem do Mato Grosso do Sul, começa a ganhar espaço em competições nacionais. As terras indígenas da Amazônia são um escudo de proteção à saúde pública da região, mas ela só consegue ajudar quando está preservada. Durante 18 anos, pesquisadores fizeram um estudo na bacia amazônica e descobriram os benefícios dos territórios ocupados pelos seus povos originários. A pesquisa conectou dados de saúde com informações sobre queimadas, cobertura e divisão florestal. Os incêndios em regiões tropicais e subtropicais são responsáveis pela emissão de um material que danifica a qualidade do ar e que afeta a saúde respiratória da população. Durante todo esse tempo, foram encontrados mais de 28 milhões de casos de 21 doenças associadas às queimadas nos países que compõem o bioma amazônico. Os incêndios florestais foram responsáveis por 80% dos casos. As doenças respiratórias são predominantes com 79%. Já as que são transmitidas por animais para humanos alcançaram quase 20% dos casos, principalmente a malária. As florestas mais completas e preservadas ajudam a filtrar a fumaça do fogo e também a limitar o contato entre humanos e animais, oferecendo mais segurança à saúde das pessoas. Segundo os dados do estudo, a Amazônia perdeu para o fogo mais de 530 mil quilômetros quadrados. A maior destruição aconteceu no Brasil, seguida pela Bolívia e Colômbia. Os especialistas afirmaram que a presença dos territórios indígenas são essenciais para a preservação da biodiversidade, especialmente em regiões tropicais. Além disso, ajudam a saúde de populações que não ficam perto destas áreas. E nas regiões com 45% de florestas, os casos de doenças respiratórias diminuem, graças à presença dos indígenas. Quando essa cobertura é menor ou a floresta se torna muito dividida, o efeito protetor enfraquece e pode até se reverter. Com isso, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a cobertura da região funciona como uma espécie de escudo contra os problemas climáticos. O Brasil foi o país com maior destaque no estudo, porque tem a maior parcela da Amazônia. A pesquisa também contou com informações da Colômbia, Bolívia, Peru, Guiana Francesa, Venezuela, Suriname e Equador. O único país que não colaborou foi a Guiana Francesa. Uma extensa reserva de água doce foi encontrada em Massachusetts, nos Estados Unidos. A expectativa é que o aquífero possa abastecer milhões de pessoas, servindo como um recurso adicional no futuro. A descoberta do aquífero confirmou os registros feitos há quase 50 anos, quando um navio do governo norte-americano perfurou o solo marinho em busca de minerais e petróleo e acabou encontrando água doce em profundidades inesperadas. A expedição perfurou até 400 metros de profundidade e encontrou amostras semelhantes à água potável em terra firme. Uma equipe internacional coletou quase 50 mil litros de água para análise em laboratórios de diferentes
diferentes países para entender sua origem e composição. A principal teoria é que a reserva de água se originou do derretimento de geleiras ou possíveis canais subterrâneos conectados ao continente. Segundo cientistas, o aquífero é apenas um dos inúmeros depósitos de água conhecidos em mares rasos ao redor do mundo, e sua investigação poderia abrir novas possibilidades de abastecimento hídrico. A descoberta ocorreu em um momento crítico. Segundo a ONU, a demanda global por água doce deve superar a oferta em 40% até 2030, devido ao aumento do nível do mar e ao consumo intenso do recurso. Algumas regiões já começaram a sentir os efeitos da escassez. Por exemplo, a cidade do Cabo, na África do Sul, que enfrentou uma seca histórica em 2018 e quase 5 milhões de habitantes ficaram sem água. A expedição custou 25 milhões de dólares, o equivalente a mais de 135 milhões de reais, utilizando embarcações capazes de suspender pilares até o fundo do mar, geralmente usado em plataformas de petróleo. Os pesquisadores seguiram estudos realizados em 2015, que mapearam o aquífero usando a tecnologia eletromagnética. O próximo passo é analisar os minerais, micro-organismos e propriedades químicas da água. Os especialistas alertam para os desafios ambientais e legais, incluindo a preservação de ecossistemas marinhos e a definição de quem teria o direito de realizar a exploração dessa água. Um estudo mostrou que mesmo os alimentos ultraprocessados considerados saudáveis podem atrapalhar o processo de emagrecimento e, em casos mais graves, até fazer mal à saúde. Vendidos como produtos saudáveis e surgindo até como uma alternativa para aqueles que buscam perder peso, esses ultraprocessados como barrinha de cereal, sanduíches naturais industrializados e iogurtes de frutas podem acabar dificultando o processo de emagrecimento. Um estudo publicado em uma revista especializada mostrou que o impacto dos ultraprocessados na dieta pode ser maior do que se imaginava. A pesquisa comparou os efeitos de duas dietas, baseada em alimentos ultraprocessados considerados saudáveis, outra composta por alimentos minimamente processados, como as frutas e vegetais e sucos de fruta sem adição de açúcar. As duas dietas seguindo diretrizes nutricionais. Os resultados mostraram que o grupo que consumiu apenas alimentos minimamente processados teve uma perda de quase 2 vezes maior de quem comeu os ultraprocessados. No final, os estudos mostraram que mesmo seguindo a tabela nutricional, os ultraprocessados costumam ter uma base alimentar mais pobre e concentrar muita energia em pouco volume. Ou seja, apesar do volume excessivo desse tipo de alimento, a pessoa ficará com fome mesmo depois de comer, o que acaba sendo prejudicial até para a saúde. Mesmo assim, alguns especialistas alertam que os alimentos apontados como saudáveis costumam ser menos prejudiciais do que os clássicos, como bolachas e salgadinhos, que são claramente mais ricos em sódio, gorduras e açúcar. Isso porque tem menos açúcar e gordura e mais proteínas ou fibras. Com apenas 2 anos na ginástica rítmica, a sul-matogrossense Júlia Mari surpreendeu no Campeonato Brasileiro. O sonho que começou nas telas do celular agora ganha palco nacional, mas ela precisa de ajuda para chegar lá. A campeã estadual Júlia deu seus primeiros passos na ginástica há pouco mais de 2 anos, movida pela inspiração que encontrava ao assistir vídeos de ginásticas nas redes sociais. Foi ali, diante da tela, que seu sonho ganhou forma e logo se transformou em ação. Ao iniciar no esporte, descobriu não apenas uma nova paixão, mas também um talento natural que surpreendeu até mesmo ela. A gente viaja para outros lugares que a gente nunca foi. É muito divertido também nas competições, a gente se concentra, ajuda bastante em várias coisas da ginástica, equilíbrio, mentalidade, muitas coisas. Não é nem um pouco fácil. No começo é muito difícil, também no treino também é muito difícil. Tem dias que é bom, tem dias que é ruim, mas a gente tem que persistir, a gente nunca deve desistir. A professora Ana acompanha a Júlia e suas companheiras desde os primeiros passos na ginástica. Sua própria trajetória também começou cedo, em um projeto da Remy, onde descobriu a paixão pelo esporte. Com anos de dedicação e experiência,
tornou-se a primeira árbitra de ginástica rítmica do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, vê com orgulho o crescimento de suas alunas. Aqui a gente não trabalha só o esporte, a gente também trabalha essas meninas para a vida, né? Aqui a ginástica é um esporte que ele exige muita disciplina. As meninas têm que ter foco e muita disciplina, porque aqui a gente tem meninas de 7, 8 anos e elas ficam aqui conosco a tarde toda, né? Podia estar em casa brincando no celular, né? Não, mas estão aqui fazendo esporte. A Júlia Mari também no ano passado conquistou o torneio nacional. Ela foi campeã absoluta do torneio, conquistou 2 medalhas de ouro nos aparelhos que ela competiu e foi campeã do geral também. Foi nossa primeira medalha nacional. Maria Justina, presidente do clube, é pioneira da ginástica no estado. Com determinação e amor inigualável pelo esporte, ela tem sido a força por trás da continuidade das aulas, que hoje atende mais de 40 meninas que todos os dias se dedicam com disciplina e sonham alto, enxergando na ginástica não apenas um caminho, mas um futuro. Elas estão criando valores para a vida. Então, assim, as crianças, no geral, praticando esporte, isso é muito relevante para a sociedade, né? Que elas estão formando cidadãos, não apenas atletas. E é um fortalecimento para a ginástica e a gente é um espelho para as outras equipes, né? Então, isso é muito importante e é muito bonito também. A nossa valorização perante as outras equipes que querem imitar as meninas, que já estão um grauzinho lá na frente. Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul terá uma representante no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica na categoria infantil. Júlia embarca para Londrina, levando consigo o nome do estado e mostrando o fortalecimento da modalidade em solo sul mato-grossense. Para transformar mais esse sonho em realidade, Júlia precisa arcar com todos os custos da viagem. Por isso, ela e sua mãe estão promovendo uma rifa, buscando apoio para que esse passo tão importante em sua trajetória possa se concretizar. Aí a gente está fazendo uma rifa para arrecadar, né, os custos da hospedagem, alimentação, passagem, várias coisas para mim poder participar do brasileiro. É 120 números da rifa, que são R$20. Aí o Pix é R$200 no Pix e é no Instagram da minha mãe, que é @patriciamari. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.